Olá, a gente está começando mais uma semana aqui. Essa semana eu tentei usar um enquadramento diferente aqui da câmera. Estou mais perto da câmera, vamos ver se isso faz alguma diferença. Pelo menos facilitou meu trabalho aqui de ficar parando a câmera e começando de novo. Eu queria começar falando hoje sobre acessibilidade na web. Quando a gente fala de acessibilidade, a primeira coisa em que as pessoas pensam é no cego. Quer dizer, a pessoa que é deficiente visual e que tem visão alguma, não consegue enxergar, é incapaz de ver qualquer coisa. Isso é importante porque fazer sites, fazer sistemas web que funcionem para o cego é um grande desafio e é algo muito bom, muito importante de fazer. O cego é um usuário, o cego é um consumidor, o cego é um cidadão. Quem atende esse público vai ter, naturalmente, vantagens em relação a quem não atende. Quem vende para esse público vai vender mais do que quem não vende. Quem atende esse cidadão está prestando um serviço melhor do que quem não atende. E deveria ser, na verdade mas a maioria dos desenvolvedores de site e mesmo das pessoas que são donos de site não encaram assim, mas deveria ser uma obrigação de todo mundo. Promover a acessibilidade para o cego. Só que eu queria falar de algo que eu acho que é mais importante, porque a gente não entende muito bem a essência da acessibilidade. A acessibilidade é muito mais do que simplesmente preparar o seu site, o seu sistema para o cego. Na verdade, é prepará-lo para atender a maior quantidade de pessoas possível, na maior quantidade de casos possível. Então, além do sujeito que é completamente cego, o seu site deveria atender, por exemplo, aquele sujeito que enxerga, mas enxerga mal. Então, ele tem uma deficiência visual, mas ele não é totalmente cego. Então, o seu site não pode ter, por exemplo, problemas com contraste, sabe? Aquela letra cinza bem clarinho no fundo branco. Isso é um problema de acessibilidade. Tem pessoas que não conseguem enxergar essa letra, não conseguem enxergar o texto muito pequeno, tem pessoas que não conseguem enxergar cor, então o seu site não pode ter uma informação baseada apenas em cor, tem uma lista de pedidos e o status do pedido é uma bolinha colorida. Você pode usar a bolinha colorida? Pode, funciona muito bem para quem enxerga a cor, mas escreve do lado da bolinha colorida o status do pedido. Se o sujeito não enxerga a cor, ele vai poder ver ali o status do pedido. Acessibilidade também tem a ver com fazer o site funcionar para quem tem, por exemplo, um problema motor. O sujeito não tem a coordenação motora que a média das pessoas tem. Já viu aqueles sites que tem um menuzinho que você tem que acertar aqui, passando em cima do menu para poder chegar onde você quer, e se você tira o mouse fora do menu, some tudo, tem que começar tudo de novo. Imagina um sujeito que, por qualquer motivo, tem dificuldade de usar o mouse, um idoso, alguém com Parkinson, e tentando usar esse menu. Esse menu, que exige coordenação motora fina, ele obviamente também é impossível de ser usado pelo cego. Então faça coisas que não exijam toda essa precisão, essa coordenação e ofereça alternativas. Se o menu funcionar via teclado, isso vai resolver o problema também para todo mundo. Outra coisa que é importante você entender acessibilidade também tem a ver com fazer o seu site funcionar bem para quem tem alguma deficiência cognitiva ou deficiência de linguagem. Então, a pessoa às vezes tem alguma dificuldade em entender uma estrutura de navegação complexa, entender o funcionamento de uma interface complexa. Então, você precisa pensar nessa pessoa. A pessoa pode ter alguma dificuldade com linguagem, seja porque ela tem algum problema cognitivo, ela não compreende bem a linguagem escrita, ou porque, por exemplo, ela é um estrangeiro, chegando no país, está aprendendo o português agora e tem que acessar o site ali. E você vai ganhar muito se o seu site funcionar para todo mundo. Acessibilidade também tem a ver com fazer o site funcionar em todos os dispositivos, ou seja, também num celular que tem uma tela pequena, fazer o site funcionar quando uma conexão é ruim. O site não pode depender de banda larga. Antigamente o pessoal fazia o site, tinha a versão leve e a versão banda larga.
Faça um site que funciona bem, mesmo que o sujeito esteja conectado naquele 3G, aquele que ele xinga a operadora todo dia. Se o seu site funcionar bem para ele lá, você ganha com isso, e o sujeito que tem banda larga, que o site vai funcionar muito rápido para ele, também vai gostar. Vai beneficiar todo mundo se você fizer o site funcionar rápido. Tem a ver também com fazer o seu site funcionar na maior quantidade de situações possíveis. Por exemplo, o que acontece quando alguém tenta imprimir uma página do seu site? Funciona? Então, faça funcionar. Coloca um CSS de impressão lá. Procura seu desenvolvedor, pede isso para ele aí. Faça funcionar bem. O sujeito não precisa ter um botão de imprimir no site. Ele usa o recurso de imprimir do próprio navegador dele. Tá? Tem como fazer isso funcionar muito bem hoje. O interessante da acessibilidade é que quando você pensa na maior quantidade de pessoas possíveis, você está pensando ao mesmo tempo em beneficiar aquele sujeito que não tem nenhuma deficiência, nenhuma necessidade especial, mas que por um período de tempo ele pode passar por uma situação assim. Você está beneficiando você mesmo no futuro, em situações em que você pode precisar disso. Por exemplo, quando você faz o seu site funcionar bem para um cego, né? Ou seja, funcionar bem num leitor de tela. Essa tecnologia ainda é muito incipiente, a de leitura de tela, mas ela está caminhando a passos largos. Quem sabe no futuro aí você não vai poder ter interfaces comandadas por voz. Já tem algumas experiências bem interessantes, já tem algumas tecnologias de comando de voz que funcionam muito bem, mas para aplicações de uso bastante específico. Só que isso está se tornando cada vez mais comum, a tecnologia está melhorando muito rápido. Imagina no futuro, você entra no seu carro, está dirigindo e tem um computador ali lendo os e-mails para você e você dizendo para ele o que fazer. Aí você manda ele fazer uma pesquisa, ele entra no site, navega, ele vai lendo para você as opções e o que fazer e tal. Então, ao fazer o seu site funcionar para o cego, você está o preparando para qualquer uso desse tipo no futuro. Ao fazê-lo funcionar para o sujeito que tem alguma dificuldade de enxergar, mas que não é cego, o sujeito tem uma miopia muito forte, ou ele é daltônico, você está beneficiando você mesmo no futuro, porque você chega lá, pode ter certeza, no futuro todos nós vamos precisar de óculos, vamos perder a acuidade visual, são raras as exceções que não passam por isso, né? Então está beneficiando você mesmo no futuro ao fazer isso. Está beneficiando um público enorme, gigantesco, de pessoas que não se consideram deficientes, mas que precisam desse auxílio, né? Ao beneficiar o sujeito que tem uma dificuldade motora, que por qualquer motivo não consegue usar o mouse, você está beneficiando você mesmo no futuro também. Naquele dia, por exemplo, em que você tiver um problema com o seu braço direito, quebrar o braço, estiver engessado, não consegue usar o mouse, né? Tenta usar o mouse com o braço esquerdo e usar esses menuzinhos para você ver o que acontece, né? Ao beneficiar o sujeito que tem uma deficiência cognitiva ou um problema de linguagem, né? Você está beneficiando você mesmo, por exemplo, quando você tiver que acordar às 3 da manhã por uma emergência qualquer e o site está com problema, tem que ir lá ver, tem que navegar, e naquela hora é difícil, né? Eu, pelo menos, quando sou acordado assim de madrugada, eu sou imprestável. Então, você está beneficiando você mesmo se for fácil de usar. E está beneficiando você mesmo todo dia também. Se os seus processos forem simples de entender, você vai precisar treinar menos as pessoas. Se é um site, um sistema que você usa todo dia, você vai ter economia direta de dinheiro se o site for fácil de usar. Então, acessibilidade é muito mais do que pensar no cego. Embora esse seja um público muito importante. Não estou dizendo que você não deva se preocupar com isso. Mas é muito mais. Acessibilidade é fazer o seu site funcionar para a maior quantidade de pessoas possível, na maior quantidade de situações possível. Isso é, naturalmente, uma coisa muito boa. Você precisa se preocupar com isso.